Tudo bem? Já boa noite, né? Passou às 18, já é boa noite, né? É, eu quero apresentar para vocês assim. Eu tava conversando com eles aqui brincando, porque a pele de porcelana. Alguém aqui já ouviu falar sobre a pele de porcelana? Vocês sabem o que que é essa técnica que eu uso? Alguém já viu eu falando sobre isso? Não? Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma técnica, essa história dos filtros do Instagram, e eu percebi assim, quando você finaliza o tratamento do paciente, faltava alguma coisa. Sabe aquela cerejinha do bolo? Então, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver, tanto é que eu fui convidado pela Alur, depois já trabalhar com a Alur, eu sou speaker deles, mas eu não conhecia a empresa. Eu fui palestrar num congresso e eles me deram umas amostras grátis. E eu comecei a desenvolver a pele de porcelana em cima dessas amostras grátis, sem saber quem era a empresa, sem saber o que era, no pessoal de casa, sabe? Na secretária, no pessoal de casa. E comecei a me apaixonar pelos resultados, e aquilo foi migrando, migrando, e aí eu atendi uma artista e eu atendo um pessoal da Globo, né? Eu atendi uma artista que se apaixonou e me ajudou a difundir a história da pele de porcelana. Sabe aquele efeito que a gente faz quando você faz base no rosto? A pele de porcelana deixa você com o efeito base o tempo inteiro. Então você modula o teu paciente e você finaliza. Então, quando a gente no consultório brincava, eu sentia muito o efeito areia do deserto no paciente. Vocês já viram quando você tem um paciente e você olha a pele dele na superfície, parece estar meio craquelado? Sabe aquela bem superficial? Bem esmalte, bem superfície. O que acontecia? A gente aplicava, mais você fizesse bioestimulador, fizesse fios. Os fios ficavam maravilhosos a pele do paciente em 10 dias. Porque eu uso muito fio para a gente poder tratar acne e para a gente restabelecer a hidratação da pele. Vocês sabem que o fio faz isso. A gente consegue fazer isso. Só que, não, já aprendeu alguma coisa comigo, já valeu alguma coisa. Então, assim, eu não gostava do que faltava no final. E aí, o que eu via? Sempre os pacientes saírem do consultório e fazer maquiagem. Porque o paciente é hiperobediente, né? Só que não. Então, eu falo pro paciente assim, ó, quando você sair agora, não faz nada no rosto. Eu tenho câmera no sistema inteiro do consultório até a porta. Chegava lá embaixo, sempre tinha um paciente, abria a bolsa, aquela pó, aquele base que fica na bolsa, que já não tem mais nem cor. Já não sabe nem a marca que tá ali cheio de bactéria. O paciente chegava ali e se maquiava. Aí, conhecendo a pele de porcelana, a gente começou a desenvolver e perceber que eu acabo falando dos artistas porque, assim, eles fazem maquiagem e tem que ficar retocando a maquiagem, né? Então, imagina você quando vai numa festa e a primeira coisa que era aquela é a olheira, certo? Quando você faz o protocolo certinho, esse paciente não precisa se maquiar. Então, tanto é que um dos artistas que eu faço no consultório, ela falou assim, meu maquiador quer conversar com você. Falei, como assim? Eu gravei 8 horas suando de Manaus e não precisou retocar a maquiagem. O que você fez? É a tal da pele de porcelana. Que assim, a pele de porcelana não é um protocolo fechado. Quando você olhar para o teu paciente, avalie a pele do teu paciente. Não adianta você fazer a mesma coisa. Então, assim, eles dois, na última congresso, eles começaram a usar e tiveram resultados incríveis. Se você usar o mesmo protocolo em todos os pacientes, você não vai ter esse resultado, certo? Eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho para montar o protocolo junto com vocês, ok? Então, um pouquinho sobre mim. Então, eu desenvolvi há um tempo atrás uma técnica chamada Hoff de gênero, que era você fazer a masculinização e feminização dos pacientes. Então, eu não olho mais o meu paciente como um paciente. Eu olho, você precisa de um queixo mais feminino, um queixo mais masculino, e a gente tem um guarda-chuva de gênero. Que ali você consegue pegar uma pessoa que é menorzinha, fazer um queixo um pouco maior, um lábio um pouco menor, fazer o lábio superior feminino, inferior masculino. Você deixa o rosto do paciente interessante e sexy. Você vai fazer um preenchimento do paciente, vai mexer no rosto do paciente, esquece que na tua frente tem um homem ou uma mulher. Desfoca disso. Foca no perfil do paciente. Eu tenho uma paciente que ela tem 1,5 m de altura, é brava que nem um giraia. Eu fiz nela um lábio bem sexy feminino e fiz um ângulo de mandíbula masculino. Ela falou, tá ótimo. Agora eu olho, a pessoa já fica nervosa comigo. Entendeu? É a personalidade do paciente frente ao que o rosto transmite, certo? E sou speaker da Alur, né? Então, paixão depois que a gente se conheceu. Então, assim, ó, quando você termina o teu paciente, você já viu aquela história quando você tem a areia do deserto e você joga água? A areia do deserto é craquelada. E você joga água, não fica brilhoso, viçoso, bonito? A pele de porcelana é exatamente isso. E você vai conseguindo estabilizar a cor do teu paciente, certo? Então, o que a gente quer reverter é exatamente isso, a tal da areia do deserto. Então, lembra sempre quando você olhar a pele do teu paciente isso, aonde ele está precisando? Na zona T tem mais óleo, então eu vou usar que produto? Então, você vai começar a modular isso e direcionar para o teu paciente. A ideia da pele de porcelana é a gente reverter os efeitos do tempo, as agressões e as oxidações, a tal areia do deserto. Às vezes eu vejo os profissionais fazendo N procedimentos, agora tem os PDRN, tem, né?
tem uma gama de procedimentos, só que você não vê a base do paciente. Às vezes a pele está tão oxidada que ele precisa de uma simples vitamina C. E você aplica um monte de produto em cima. Se a pele não tiver com estresse oxidativo muito alto e você não equilibrar isso, você pode colocar o que você quiser que ela não vai absorver. Então você tem que olhar a pele do paciente um por um e entender o que ela está precisando, certo? Uma outra dica legal que uma aluna brigou comigo, que ela falou assim, ela falou, professor, você não falou que quando a gente aplica na testa do paciente a toxina botulínica, você tem que colocar menos produto da pele de porcelana. O paciente com a pele muito oleosa da testa. Então quando você faz a toxina, a absorção é menor, concorda? Então se a absorção é menor, você vai usar a quantidade de produto muito menor e uma agulhinha muito menor, certo? Então, entre os principais fundamentos da pele de porcelana é você conhecer sobre a pele, suas indicações e associações. O pulo do gato da pele de porcelana é você associar a toxina botulínica junto. Então, a gente tem agora na Alur uma caneta, a Dermafusion é muito interessante. Por quê? Você monta a pele de porcelana, são vários ativos que você coloca nessa caneta. Você monta dentro desse tambor e ela sozinha mistura e injeta. Então você não precisa ficar jogando mais e microagulhando, entendeu? E assim, depois no final eu vou ensinar vocês a ganhar muito dinheiro com a pele de porcelana. Entendeu? Então assim, muito dinheiro, né? Você gasta R$ 80, eu cobro um consultório 2.000, 2.500. É um ganho muito bom, concorda? E uma coisa que eu sempre falo, o paciente se apaixona. Então eu tenho paciente que vem no consultório todo mês. Eu falo, você sabe, né, que protocolo é uma vez por mês, 3 meses, e depois a cada 6. Não, mas eu quero fazer. Dá para você fazer, tanto em você como no paciente. Então assim, fideliza o paciente que você tem no consultório sempre. Esse é o gostoso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Todo mundo aqui é dentista? Tem biomédico? O que a gente tem aqui? Biomédico, dentista, médico. Não, biomédico e dentista. Perfeito. E vocês, na parte de biomédico, ainda pode fazer corporal, né? Então, uma paciente minha que é biomédica fez a pele de porcelana na região íntima da mulher. Ela falou: olha, Robson, a paciente está apaixonada. Foi incrível. Você fez estria? Então, assim, vocês podem fazer corporal, né? Então, assim, amplia a aula de hoje para a parte do corpo, sabe? Imagina. Quando a gente fala dos fios, a gente tem alguns pontos e alguns pulos do gato. Quando a gente faz o fio no rosto do paciente, ele tem um resultado maravilhoso. Eu fiz os fios da Lua em mim, eu fiz um monte de paciente, mas eu queria ter a opção de falar para vocês, eu fiz em mim, tá vendo? Eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Por exemplo, os fios lisos, o fio screw, que é esse fio enroladinho. Aqui, screw, né? E o screw é maravilhoso. Só que o fio de tração eu quase fiquei doido de dor. Então eu apliquei ele, tracionei muito, que eu queria, né, fazer o efeito, levantar o jaw. Eu quase fiquei doido. Eu tive que chegar em casa e soltar os superiores. Eu não consegui ficar. Então isso, vocês devem ter passado por isso também, né? Fez a cara. Então assim, isso é legal você falar pro teu paciente. Porque quando você combina com o teu paciente, combinado não sai caro. Então, ó, vai doer. Você entendeu? Isso aqui vai tracionar e vai te encher o saco 10 dias. Você quer aguentar isso? São 5 dias, você vai passar por isso? Você vai ficar com uma bandagem para segurar na posição. Quer passar por isso? Quer. Ó, maravilha. Senão não faz esse fio. Eu tenho um efeito maravilhoso de lifting com fio liso. Se você coloca um pouco mais de fio liso na parte, né, de sustentação, tem um efeito maravilhoso. Você não perde o paciente. Porque se eu fosse paciente naquele momento e tivesse que ligar para a pessoa para ir no consultório e resolver, eu tinha ficado doido. Então o que eu fiz? Eu fui lá e soltei, né? Você vai lá as garrinhas e rompe ela em casa. Certo? A ideia é que a gente faça uma bioestimulação, uma redução de rugas, flacidez e melhoria na qualidade da pele. E aí eu sempre falo para os alunos, tratando de dentro para fora. 2 pontos que eu pego muito pesado sempre. Protocolo específico para cada paciente. Não dá para você fazer mais cara a carimbo. Vocês já viram isso? E agora a gente tem aqueles artistas que estão querendo aparecer, que vai no Fantástico mostrar que tirou a harmonização. Vocês já viram? Então, é muito bom que eles voltam ativo e aparecer na mídia. Então, assim, é importante você montar um protocolo específico para o paciente. Senta com o teu paciente, muitas vezes eu fidelizo o paciente na anamnese. Leva 1 hora, 1 hora e 10, de anamnese com o paciente, toma um cappuccino, vai conversando e aí se fideliza esse paciente, certo? E o outro, os 2 pilares que eu uso no consultório é essa fidelização, tratar o paciente como um único, e o outro é você tratar de dentro para fora, reestruturar o paciente. Outro dia um aluno chegou para mim e falou: eu fiz a pele de porcelana para fazer os outros procedimentos. Concorda que está errado, né? Tem que trazer de dentro para fora e você construir essa pele no paciente. Aí sou eu, há 5 dias atrás, eu quis colocar a minha opinião, né, do que aconteceu. E aí o que eu fiz? Eu fui associando os fios conforme eu preciso. Eu tô com uma marca desde a época da pandemia, vocês conseguem enxergar mesmo com maquiagem, tem uma marca aqui?
Então a minha ideia era que eu desse uma sustentada nisso, um leve volume. Tá um pouquinho inchado, mas a minha ideia o que era? Primeiro trazer para a superfície. Tem uma aula que eu dou que é sobre sombra e luz, para você gastar pouco preenchedor. Mas dá pra gente fazer agora, temos preenchedor, né? Posso trazer essa aula para cá agora. Você gastar pouco preenchedor e volumizar muito. Então, o que eu queria? Eu queria trazer para a superfície, trazer para a luz primeiro, para depois, agora sim, com a pele de porcelana, tratar a cor e conseguir reverter isso. Entendeu? Então, assim, você pode associar os fios para você ter essa função que a gente quer. Olha, Robson, você fez o fio de tração, certo? A gente fez o cutting. É um fio de tração maravilhoso, ele é extremamente fininho e tem uma tração muito boa. Como não é um fio muito grosso, né? Ele é bem fininho, ele vai segurar durante muito tempo? Não. Um dos motivos que eu perdi paciente no consultório é o paciente achar que o fio de tração é uma cirurgia plástica. Vocês já viram isso? O pessoal vende como fio de sustentação. Então, isso não é um fio de sustentação. Isso é um fio de tração, concorda? Só que o que eu fiz? Eu peguei, soltei ele de cima, perdi o fio da minha pele? Eu perdi ele? Não. As espículas de baixo ainda estão tracionando e as espículas da frente, eu tracionei ele em cima de onde a gente queria. Aqui eu não mexi, então continua aqui, tá vendo? Tá dolorido. Mas a parte de baixo destravei o paciente. E aí, para você não perder o paciente, explica para ele. Tá com muita dor? Eu vou soltar algumas travas dele. Não vai perder efeito total. Certo? Para você não perder esse paciente. Certo? Então, que a minha ideia o que era? Era trazer essa região para a gente puxar essa região para trás, sustentação, fazer a tração, né? A tal da tração para levantar. E essa região, eu coloquei o screw porque ele é um fio que ele é todo enroladinho. Então ele acaba dando um certo volume, concorda? E aí a gente trançou esses fios um em cima do outro. Quando você quiser trazer a pele do paciente para a superfície, faz isso com esse fio. Utiliza ele trançado. Passa dois para cá, mais com efeito hashtag, sabe? Em vez de fazer dois, você passa três para cá, três para lá, três para cá. Eu cheguei a colocar no paciente já 10 do mesmo lado. Então pode fazer, você vai ter um efeito maravilhoso. Pacientes que têm o rosto muito afilado, já viu que parece que está faltando produto? Quer dizer, chupado do paciente, se você fizer essa região de bochecha do paciente, fica maravilhoso. E na mulher, quando você quiser, você leu meu pensamento. E na mulher, no homem também, já na mulher, se quiser fazer aquele efeito blush line, sabe aquela de levantar? Faça a mesma coisa. Coloca os fios nessa região, pode colocar 3, 4 fios, e você cruza ele de cima para baixo. Você vai entrar assim e cruzar ele. Geralmente eu coloco 4 ou 5 aqui e 3 cruzando. Você vai ter o efeito da blush line. Entendeu? Esse fio screw que é o enroladinho. Ok? Tem que avisar para o paciente sempre. Quando você colocar o fio, em 10 dias você vai ficar com a pele que parece que você passou um sebo, um óleo na pele. Eu fui gravar agora ali, eu peguei e tirei, tá vendo? Ó, eu tenho a pele oleosa, mas ela tá extremamente oleosa. E não só na região onde você aplicou ele. Ele faz um bioestímulo, concorda? E o processo inflamatório nele se reverte como oleosidade. Então, se você, nesse período de 10 dias, fizer pele de porcelana, você jogou fora todo o teu material. Você concorda que o óleo oblitera? Não absorve nada. Então, você tem que fazer, depois de colocar o fio a pele de porcelana, de 20 a 30 dias depois que você fez o procedimento de fios. Certo? De novo, reestrutura o teu paciente inteiro, faz tudo o que você quiser nele. Eu, em relação a bioestimulador, a minha opinião própria, a gente, como professor, eu falo que a gente tem que quebrar a cara antes para trazer para vocês mais fácil, concorda? Essa é a função do professor. Então, assim, eu aprendi que o bioestimulador é muito bom. Mas quando você aprende a trabalhar com fio, você quase não usa bioestimulador. E aí tem uma outra vantagem, né? Os fios não são tão caros. O bioestimulador é uma paulada, concorda? Se você aprender a associar os fios, não pensar só em fio lisinho, você começar a usar as outras tecnologias do screw, do double screw, você começar a associar eles, um fio desse daqui, você ocupa o mesmo espaço de 3, 4 fios lisos. Então você pode colocar ele imaginando que você colocou 4, 5 fios lisos, certo? Ele parece uma molinha, ele não faz tração, ele dá mais uma volumização leve do que uma tração, certo? Foi essa a minha ideia de colocar aqui no malar. Se você tiver alguma paciente chata, sabe aquela paciente que tudo fica com medo, não sabe o que quer fazer, fala para ela, eu vou te oferecer uma coisa diferente. Em vez de a gente fazer um preenchimento primeiro, eu vou aplicar os fios em você. E aí tem uma técnica que não está aqui, que chama-se preenchimento em calha. Então você passa 2 fios desses fios e preenche o meio com o preenchedor. Já fizeram isso? Você tem a tração e a qualidade do fio, e você vai usar 1 ml de preenchedor, vai ser como se você tivesse usado uns 3, 4 ml. Certo? Diquinha de curso. Aí assim, se você só toma muito cuidado, porque o fio gosta de água e o preenchedor precisa de água. Então, se você colocar ele em contato íntimo, o fio vai roubar toda a água do preenchedor, vai secar ele e ainda vai estragar o fio, certo? Então você passa ele numa distância maior o fio e o preenchedor no meio.
uma forma de se economizar muito preenchedor e economizar o paciente, certo? A longo prazo. Por que é a longo prazo? Eu gosto de protocolo do consultório fazer os fios a cada 9 meses, 1 ano. Quando o paciente já é parceiro há muito tempo, eu falo para o paciente assim, falo, olha, não espera dar 1 ano e meio, não espera dar 1 ano, vem antes que você gasta menos produto. E o paciente fica feliz porque gastou menos dinheiro, concorda? E aí eu tenho alguns alunos que ligam para mim e falam assim, professor, eu não gostei do fio. O fio dá um monte de intercorrência, infeccionou o pertuito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu falo, ok, vamos voltar no tempo. O que foi que você fez para você aplicar o fio? A última aluna que foi minha de Porto Alegre, que ela me mandou mensagem assim, ela mandou mensagem e falou assim, olha, eu tive uma infecção no pertuito. O que eu faço? Eu falei, passa óleo ozonizado, né? É um material diferente, e eu quero ver o que você fez. Não, professor, eu fiz tudo certinho. Eu entrei no Instagram dela. A abençoada, que a gente não pode xingar, né? A abençoada estava fazendo o fio sem touca, fazendo o fio com luva de procedimento e fazendo o fio. Ela foi tão assim que a bancada dava para ver em cima, sabe aquele babador double? Que ele é um lado papel, outro lado tecido? Alguém consegue esterilizar aquilo? Então, assim, eu já fiz mais de 200, 300 pacientes de fios. E eu ando forçando amizade com fio agora. Eu cheguei a colocar 40 fios numa papada no paciente. Não tenham medo de usar fios. Você pode usar. Eu coloquei 20 fios numa sessão, 1 mês e meio depois, mais 20 fios. A paciente ficou louca, apaixonada, porque ela tem ali uma hidrólise, concorda? E você tem um resultado maravilhoso em papada. Então, assim, não tenham medo de usar fio. Um adendo, que é o fio de tração. Avisa teu paciente, fio de tração dói. É lindo, maravilhoso, a pele fica dobradinha. Ah, eu acho que não mostrei pra vocês aqui. Vocês viram o tanto que tracionou? E eu usei aqui esse fio aqui, ó, que é o cutting, que é um fio que ele tem uma espícula bem pequenininha. Não, não, o cut aqui, ó. Ele é uma espícula bem pequenininha. Tem vários tamanhos, tem 50, tem o menor. Eu peguei o menorzinho. Então, assim, mesmo assim, você viu que teve um efeito maravilhoso de tração? Avisa o teu paciente, para você não perder esse paciente por causa de dor, ok? Fez o procedimento, tá com uma secretária que ainda não tá acostumada com você, encostou a luva, se teve alguma dúvida, entra com um antibiótico profilático no teu paciente. Nem que você dê 3 dias de antibiótico, 5 dias de antibiótico, entra com antibiótico. Olha, professor, eu não vou encher o paciente de antibiótico, entra com AZI. Sabe a azitromicina? 3 a 5 dias já é algum protocolo. Então, assim, todas as intercorrências que eu já vi acontecer com fios, ou a pessoa aprofundou muito a mão, concorda? Que acaba pegando região que não deve, acaba pegando a parte de inervação e o paciente fica com dor recorrente, ou não tomou conta da parte do material esterilizado. Tá? Você pode, quem não pode perceber, você pode entrar com corticoide. Entendeu? Eu gosto muito da dexametasona. Então entra com a dexa de uma vez. Ou assim, você pode comprar o corticoide injetável, certo? Você pode comprar também a beta-30. Eu sei que parece coisa de velho, que o beta-30 usava antigamente, né? Mas eu tenho resultados incríveis. Então, paciente que eu vejo que tem patologia cardíaca, paciente que eu vejo, sabe? Eu começo a fazer um protocolo profilático antes desse paciente. Então, essa paciente que a gente fez 40 fios, ela é bem fortuna, já quase não pode fazer procedimento nenhum, o médico não permite nada. Eu entrei antes no consultório, na sala de espera, já entrei um beta-30 antes e passei antibiótico para ela quando saiu do consultório, entendeu? Então a gente começa a fechar a cadeia para não ter risco. Então, assim, lembra disso. Você vai trabalhar com fios, você está fazendo uma cirurgia no teu paciente. Você está implantando algo no teu paciente. Usa todo o material estéreo. É uma economia burra. Você concorda comigo? Uma luva estéreo custa R$ 2. Eu cobro meus pacientes, dependendo dos fios, de 2 a 3 a 4 mil reais os fios. Concorda comigo que é uma economia burra você economizar com R$ 2? Então lembra disso, tá bom? Vamos lá. Quando o pessoal me fala, Robson, o que é a pele de porcelana? O que é o efeito da pele de porcelana? O efeito da pele de porcelana é exatamente esse. Você vai ter uma pele com mais viço, a tua pele fica radiante. Se você tem estabilização da cor. Eu tenho uma paciente aqui, que a gente fez só no pescoço dela para ver a diferença de cor. Você vai ver a diferença que dá de você fazer. Trata melasma pele de porcelana? E aí? Vocês conhecem algum protocolo que trata melasma e resolve? Você estabiliza o melasma, concorda? Então ele ajuda muito. Quando o paciente faz a aplicação da pele de porcelana e usa em casa as nanodoses que eles vendem aqui a R$ 60, 3. Tem paciente, quando eu cobro um pouco mais, eu dou de presente pro paciente. Você consegue manter isso estabilizado, entendeu? Certo? Menos oleosidade. Então o paciente tem bastante oleosidade, tem um ativo para oleosidade. Duração da maquiagem. Isso se casa com a mulher, é muito legal. Porque a mulher faz a maquiagem, ou o homem, né? Faz aquela maquiagem, sai à noite e volta, é impecável a maquiagem.
Pode suar, beber, porque você tratou a pele embaixo, tá com efeito de base embaixo. E aí, uma forma de você vender no Instagram, né? Porque tudo é Instagram, né? E agora ajudou bastante a história, vai acabar os filtros, né? Então eu falo, a pele de porcelana é o teu efeito de filtro permanente. Vendeu, concorda? Só pra todas vocês aqui falar, vou fazer o procedimento em você amanhã no consultório, você vai ficar com efeito de filtro. Vocês vão querer, não vão? Concorda comigo? É exatamente isso, certo? Melhora a flacidez, melhora o craquelado, melasmas, poros abertos, manchas, oleosidade e olheira. Desde que você faça os tratamentos no paciente e não ache que a pele de porcelana é mágica. Então, se você fizer os protocolos bonitinho e você aplicar lá em cima, é incrível, certo? A gente tem alguns materiais, eu falo que são ativos. E aí, assim, ó, quando você tiver dúvida de como usar esse produto, a caixinha te ensina. Então, olha lá, ó, reduz os sinais de envelhecimento e hidrata a pele. O E-Elastic, quando a gente usa isso aqui em olheira, só ele, você não precisa fazer mais nada. Coloca ele no frasco, se você for usar uma Dermapen, ou, né, a gente tem uma Dermapen que é muito boa, que a agulha não perde o corte. Lembra de fazer bem superficial em olheira, se você fizer com meio e você aplicar só esse, mais nada, você vai ter uma qualidade de pele de olheira, parece que você fez um preenchimento por dentro. Ela perde aquele craquelado, é incrível. E aí o pulo do gato. Para cada 1 ml desse produto que você usar aqui, você vai colocar 10 unidades de toxina. Lembra que você vai fazer bem superficial o complemento? Então, mas Robson, eu vou misturar, vai. Você pega 10 unidades de toxina. Ah, Robson, mas eu diluo molhado, seco, meio úmido, não interessa. 10 unidades. Coloca junto, manipula ela e faz a aplicação. Você paralisa a superfície da pele da olheira. Fica lindo. Essa coenzima Q10, eu falo que é aquela mágica. Eu gosto de fazer coenzima Q10 na última aplicação da pele de porcelana. Então, quando a gente vai finalizar e fidelizar o paciente, eu entro com ela, certo? Eu vou tratando a pele do paciente, a última eu entro com ela. Quando o paciente veio no consultório e fez todos os protocolos, gastou uma grana, fez tudo certinho, bonitinho, eu dou de presente a última aplicação. Então, não são três protocolos, o último é presente meu. Aí eu faço a coenzima Q10, certo? Aí aqui você não vai entrar com a toxina junto, senão você paralisa a superfície. Eu quero que absorva isso. Sempre é 1 ml do produto. Vamos lá, eu vou misturar os produtos. Você pode misturar os 12 ativos? Pode. Você vai colocar para cada 1 ml de produto 10 unidades de toxina. Certo? Só não quando você quiser, na fase final, hidratar essa pele muito. Aí você não entra com a toxina junto. Você dá uma bloqueada na absorção. Certo? Então, cada pele exige um material diferente. Aí você começa a estudar a pele do paciente e monta o protocolo. A minha secretária, ela vai escrevendo o que eu usei nesse paciente. Ah, ele usou a primeira sessão isso, isso e isso. Então, assim, por exemplo, paciente pele muito oleosa, você vai usar sempre o que bloqueia o óleo. Concorda comigo? Então, eu sempre puxo um ativo da aplicação anterior para a atual, para manter aquele tratamento, certo? Esse aqui, ó, é o óleo controle. Você usando esse daqui no paciente que tem pele oleosa, você pode usar junto a toxina botulínica. Dá uma paralisada na superfície, é o segredo para você ter a maquiagem durando mais tempo. Entenderam que eu posso ir associando todos eles? Agora, vamos raciocinar, que eu falei que eu ia fazer vocês pensarem. Paciente tem a pele oleosa, você vai aplicar um bloqueador de óleo mais um hidratante muito profundo? Não, né? Então você começa a pensar ali, vai pensar sempre em tirar a oleosidade, repor nutrientes, vitamina C na pele, entendeu? O paciente tem a pele muito oleosa, você acaba tendo essa pele muito oxidada. Então você acaba usando o óleo como um filtro. Antigamente, nossas avós não passavam aquele óleo de banana e ficava queimando na praia? Porque ele não potencializa os efeitos da radiação. Acontece a mesma coisa. Você vai fazer na zona T ele e o restante da pele diferente, ver o que o paciente precisa. Na pele madura, geralmente a olheira do paciente é muito craquelada e a base também. Então, mesmo que tenha a parte T, aqui embaixo a olheira é muito seca. E aí você vai migrando isso, entendeu? Você vai modulando. Eu geralmente uso no paciente 2 ml. Então, cada protocolo de pele de porcelana são 2 ml. Então, aí, se o paciente tiver pele inteira igual, show. Senão a gente faz, entendeu? Metade na zona T e metade no restante. Certo? E geralmente eu dou de presente para o paciente pescoço. Que aí você fideliza o paciente, certo? O tranexâmico é muito bom para quê? Para melasma, certo? Então, quando você for aplicar ele, eu às vezes estou aplicando o tranexâmico junto, volta aqui, com essa do olho. Eu uso o tranexâmico junto com o olho e a parte de 10 unidades de toxina botulínica. Por quê? Ele deixa a pele mais macia, ele não regenera a pele, ele deixa ela menos craquelada, então tem uma absorção melhor. Ele joga melhor a toxina botulínica para dentro da pele, certo?
Então, para melasma, eu gosto de usar geralmente assim, associado junto do olho. Mas o olho não é para olho? Sim, mas quando você aplica ele junto, você tem a potencialização do produto, certo? Você começa a aprender a fazer as misturinhas, né? É, pele de porcelana. Proteína e peptídeo eu gosto de usar bastante no paciente que tem a pele surrada. Sabe aquele paciente que toma muito sol, aquele paciente que trabalha com o público, pessoa que tem mania de levar a mão no rosto, levar a mão na boca toda hora. Então você percebe que essa pessoa nessa região é mais oxidada, já viu? Paciente que fuma. Então, paciente que é assim, geralmente eu entro direto com a proteína do peptídeo. Aí você não vai usar a toxina. Entendeu? Então, paciente que é fumante, vai ter sempre ele junto em todas as aplicações. Do começo ao fim. Aí você vai modulando nos outros ativos que você quer usar. Posso usar todos de uma vez só? Eu posso. Só lembra para não ser discordante, concorda? Um faz produzir óleo, outro tira óleo. Exatamente assim, tá? Aqui é um videozinho, vamos ver se vai passar. Passou. Antes a gente tinha essa caneta que ainda tem, é que eu usava no começo. Agora a gente tem essa nova que você põe dentro dela e aí ela sozinha já injeta o produto por vibração, ela faz PMA. Entendeu? Olha lá. É muito tranquilo de aplicar. E aqui ainda era aquela fase que eu jogava com a agulha, com a seringa e ia microagulhando por cima. Precisa anestesiar? Não, nem deve. Se o paciente estiver sentindo dor no microagulhamento, você está errando o microagulhamento. Você vai usar no paciente de meio. Você vai aprofundar um pouquinho mais, sabe? 0,75 um paciente que vai ter ali aquele craquelado em volta do olho. O paciente tem craquelado em código de barra. Então, se você usar aqui a enzima Q10 no craquelado de código de barra e você colocar 0,75, o paciente sente uma dorzinha. Ali é ok. Entendeu? Do resto, o paciente não pode sentir dor. Precisa usar gel anestésico? Não faça isso. Qualquer coisa que você aplica na superfície da pele, ele absorve e oblitera, não deixando fazer os outros procedimentos, concorda? Então, avisa o paciente, não precisa. No consultório de vocês, quando o paciente chega, como é que vai a preparação desse teu paciente? Como é que você faz? No meu consultório, eu dou pro paciente uma touquinha, porque a gente sabe que depois que você acaba de microagulhar o rosto do paciente, se o cabelo bater em cima, modifica pH, concorda? E fora isso, ele traz bactéria. Você acabou de tomar banho, saiu na rua, o cabelo é um filtro de bactéria, concorda? Então o paciente vai pro banheiro já com a touquinha. No banheiro ele lava o rosto com Johnson. Conhecem Johnson? De bumbum de neném. Não tem vitamina, não tem ali nada de ácido, não tem nada. Eu quero que a pele do paciente esteja estabilizada no pH mais perfeito possível. Então, o paciente vai lavar. Se tiver maquiagem, tira a maquiagem, remove a maquiagem inteira. Aí você pode dar para ele algum material para tirar que não tenha óleo. Lava com aquele produto e vem para a cadeira do consultório. Nossa, Rob, você não passa álcool, você não passa clorex, você não passa. Não, você não vai passar nada. Eu quero a pele do paciente completamente estabilizada. Quando você acaba a pele de porcelana, é tão surreal que você passa a mão no paciente assim, ó, tá seco. A pele faz certinho, se você fizer o protocolo correto, entendeu? Não sai, quase não sai melado. E aqui é o segredo da pele de porcelana. Você colocar 10 unidades de toxina junto com os ativos. Então não precisa ter medo de misturar. É um protocolo que não está na Alur, não, mas eu faço isso já faz há bastante tempo, e você potencializa, fica incrível. A impressão que a gente tem é que você trava a superfície da pele. Então, a celulosidade extrema, esse craquelado quando a mulher sorri no final da noite, aí a olheira fica toda craquelada, não vai ter mais isso. Certo? É muito legal. Sabe quando você faz toxina botulínica no paciente, a pele fica sofrida, já viu? Você pode usar dessa forma aqui, aí sim. Aí eu entro com. Parece loucura, né? São discordantes. Eu entro com a vitamina C, junto com a toxina botulínica deles, eles têm um produto que tem toxina botulínica junto na composição, mais 10 unidades de toxina, microagulho na testa. Certo? Cuidado para não aprofundar muito, que a gente tem um arcabouço embaixo, concorda? De osso, senão vai começar a sangrar. Você vai ter um resultado incrível. Você potencializa a toxina botulínica do paciente e a pele fica linda. Certo?